5 minutos com você, programa 45. Nas cartas de mais de 500 autores recebidas mediunicamente por Chico Xavier, preservadas em mais de 60 livros, são reveladas informações muito interessantes e curiosas sobre a vida no chamado plano espiritual. Uma delas diz respeito aos veículos ali existentes. Na da senhora Laura Maria Machado Pinto, por exemplo, rememorando o trágico acidente ocorrido em 22 de julho de 1982, de que ela, as duas filhas, uma amiga e o pai desta foram vítimas, ela conta. Gritos e lamentações surgiam próximos de nós. No entanto, as ambulâncias que não conhecíamos nos recolhiam com pressa, acrescentando mais adiante. Ambas as máquinas socorristas que nos amparavam se colocavam em movimento. Em outra, escrita por Ari Ribeiro Valadão Filho, filho do então governador do estado de Goiás, 4 meses após a sua morte para nossa dimensão aos 30 anos, em decorrência de lesões sofridas em um acidente de avião de pequeno porte, no qual viajava com mais 2 pessoas na direção do hoje estado de Tocantins, ele relata que quase um mês após sua hospitalização e sofrimentos inenarráveis atravessados em estado de coma físico, já que sofrera profundas queimaduras após a queda e explosão e incêndio do aparelho, adentrou o quarto do hospital em que estava instalado em Goiás, um amigo que, sem que pudesse resistir, o guiou até um local em que encontrou um avião misto de bonanza e helicóptero, com feição de uma grande borboleta, onde um senhor e uma senhora que admitiu forem seus novos enfermeiros o aguardavam. Acrescenta que o desconhecido tomou a direção e saímos na vertical, à maneira de um helicóptero para mim desconhecido. Respirava longos haustos, o ar muito leve e puro de cima. A máquina pousou suavemente no solo e reconheci o Reuvaldo. O sol aparecera. Essas revelações não são propriamente novidade, pois o médico conhecido como André Luiz, autor da série de livros conhecida como Nosso Lar, o primeiro dos quais, por sinal, foi recentemente adaptado para o cinema, ao ser conduzido para o primeiro passeio pela cidade espiritual de que se tornara habitante após sua passagem pela região purgatorial, por ele chamada de umbral, desloca-se através da mesma num veículo de transporte coletivo chamado aeróbus, que o filme recriou na tela. Segundo a descrição, tratava-se de um carro aéreo com formato funicular, parecido, segundo imaginamos, com as atuais composições dos metrôs das grandes cidades brasileiras. Suspenso do solo a uma altura de 5 metros, mais ou menos, circulava repleto de passageiros. Recolhia ou liberava passageiros descendo até o solo à maneira de um elevador terrestre. Constituído de material flexível, tinha enorme comprimento, parecendo ligado a fios invisíveis, em virtude do grande número de antenas no exterior do seu teto. Recinto confortável, deslocava-se em velocidade tão alta que não era possível fixar detalhes das construções escalonadas no extenso percurso. Em outros episódios da, poderíamos dizer, série de reportagens que André Luiz trouxe para a nossa realidade através do médium Chico Xavier, podem ser encontrados outros relatos também interessantes. No livro Os Mensageiros, por exemplo, no capítulo 19, o personagem Alfredo diz: poderão utilizar meu carro até a zona que se torne possível. Fornecerei condutor adestrado e ganharão muito tempo com a medida. Falando sobre o mesmo no capítulo 33, o repórter André Luiz comenta: ser-me-ia muito difícil descrever a pequena máquina que mais se assemelhava a pequeno automóvel de asas, a deslocar-se impulsionado por fluidos elétricos acumulados, acrescentando mais adiante que o pequeno aparelho nos conduziu por enormes distâncias, sempre no ar, mas conservando-se a reduzida altura do solo. Em outras de suas reportagens, André Luiz, na obra Ação e Reação, na qual colhe elementos e exemplos para entendermos a chamada lei do karma, menciona no capítulo 4:
Viajavam com simplicidade, sem carros de estilo, apenas conduzindo o material indispensável à locomoção no pesado ambiente das sombras. No trabalho intitulado Sexo e Destino, no qual reúne informações sobre a relação íntima entre os desvarios do sexo e os acontecimentos da vida em nossa dimensão, descrevendo sua ida a um auditório assistir a uma palestra, relata: um carro estacou à porta do foro repleto. No último trabalho transmitido por ele através de Chico Xavier, E a Vida Continua, conta no capítulo 7, o encontro entre dois dos personagens da obra e um instrutor espiritual responsável pela cidade espiritual em que passaram a residir, situada, segundo o médium, no plano astral ao norte da cidade de Santos, onde o anfitrião, apresentando a colônia, explica, abre aspas, estamos rodeados por vida citadina muito intensa. Residências, escolas, instituições, templos, indústrias, veículos, entretenimentos públicos. Isto aqui é uma cidade relativamente grande, nada mais do que 100 mil habitantes e, ao que dizem, com administração das melhores. No capítulo 13, pela primeira vez enxergaram nos céus máquinas voadoras que se dirigiam da cidade para o território sombrio, semelhantes a grandes borboletas silenciosas, refletindo o sol que lhes punha à mostra as asas. No capítulo 18, o veículo pousou rente à Via Anchieta, no ponto em que a estrada se bifurca, descendo caminho para São Bernardo. No capítulo 21, a aflição de ambos se viram atenuadas com a vinda do carro voador, que se transportara da Via Anchieta à praia do Mar Casado, no Guarujá, onde se achavam, por fim, para conduzi-los a São Paulo. E mais à frente, no dia seguinte em condução regular da cidade espiritual para o mundo físico, os dois amigos atingiram São Paulo e no capítulo 26, à noite, pequena carruagem voadora em forma de estrela irisada depunha Fantine e a companheira na cidade que lhe servia de residência. Como se vê, a morte não opera transformações miraculosas na existência de cada um de nós. Resume-se apenas a uma mudança de nível vibratório ou dimensão.